Boa noite, é uma alegria podermos estar de volta na terça-feira, o dia do nosso estudo bíblico. Muito grato a você por estar presente conosco. A gente está começando a estudar o livro de Jó, não é? A gente acha que esse livro reserva para nós muita coisa de valor. Chovendo molhado dizer isso, né? Mas o que a gente quer dizer é que nessa fase, na fase que a gente está enfrentando, a gente precisa se beber nessa fonte, né? Se tornar um especialista em identificar a questão, refletir sobre a questão do sofrimento, as raízes do sofrimento, como Deus nos prepara para enfrentá-lo, e se há uma personagem na Bíblia que tem uma demonstração de pujança de fé, não é? De capacidade dentro da sua personalidade, dentro do seu modo de ser, enfrentar uma provação que a gente nem imagina como enfrentar, não é? E a gente tem paralelos na história, né? A gente que conhece um pouco da história das maldades humanas, né? A minha filha há pouco tempo falou que estava lendo sobre os campos de concentração, não é? Então há pessoas ali que perderam a família toda ali, não é? Há crianças que escaparam escondidas e todos os seus parentes morreram. Então a gente sabe que na vida humana, na tradição da humanidade, a gente tem uma série de situações análogas às situações vividas por Jó, não é? Então a Bíblia nos deixa esse tesouro e a gente convida você a mergulhar conosco, certo? Vamos cantar a um hino 184. É um hino que a gente de Salmos e Hinos, a gente que tem o Inário, que conhece o Inário, canta muito. E é um hino bem relacionado com o que a gente está estudando aqui, né? Coração em Paz é o título, e ele diz: vindo sombras escuras nos caminhos teus. Qualquer pessoa um dia vai enfrentar sombras escuras no caminho, não é? Nós estamos numa fase em que muitas pessoas estão enfrentando até crentes, irmãos nossos, né? E o consolo da perda é quando a pessoa tem certeza que o ente querido, nesse momento, não é? Mesmo que haja dor na família, o ente querido está o quê? Com Jesus. A gente que crê na Bíblia, a gente tem certeza que as pessoas que morreram na fé, que morreram em Cristo, elas não estão em sofrimento, não é? Não estão em angústia no seu coração, estão gozando da presença do Senhor, não é? Então vamos cantar esse hino, hino 184, de nosso Inário Salmos e Hinos. Sombras escuras nos caminhos seus, aventuras antigas cantam hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração vem na perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, encontre-te alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris canta
terceira-feira de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. É muito difícil, numa situação em que a gente está cheio de lutas e até de amargor, a gente mostrar afeto aos aflitos e agir em favor dos aflitos, não é? Então não é uma coisa fácil o que esse hino está dizendo, não é? Mas é algo que a Escritura ela nos ensina e diz que está ao nosso alcance fazer, não é? Então nós vamos dar continuidade, não é, ao estudo do livro de Jó, mas antes nós vamos orar, né? E essa oração que eu vou pedir ao Isaac que faça, né? A gente quer lembrar aquelas pessoas que passaram por problemas. A gente aqui mencionou algumas pessoas que se recuperaram, mencionou outras pessoas que não se recuperaram. A gente lembra do nosso caseiro na chácara, que nem tanto pelo trabalho que fazia muito bem feito, mas pela sua presença, sua figura, ele nos dá saudade, não é? E outros irmãos que a gente conheceu lá no Rio de Janeiro, pessoas do Rio de Janeiro, colegas aqui do meu trabalho na cidade de Rio Branco, onde eu moro, que a gente cruzava com eles no ambiente de trabalho, e no meio dessa pandemia a gente soube que não vai cruzar mais com ele no ambiente do trabalho quando voltar. Então essas coisas, elas estabelecem uma espécie de sentimento, de questão na vida da gente, que eu trabalho até para os psicólogos, né, para eles poderem depois, e nós também evangélicos que temos a capacidade de lidar, exatamente, aprender a lidar com o sofrimento, a gente então reflete nessas questões, né? Então vamos pedir ao Isaac para orar, para que a gente possa, nessa oração, pedir consolo de Deus, agradecer as pessoas, orar para essa fase do modo geral, não é? O retorno das igrejas, os planejamentos para isso, não é? A sabedoria para as autoridades, enfim. Vamos orar. Senhor Deus Pai, graças te damos pelas bênçãos incontáveis, ó Deus, graças te damos pela tua misericórdia diária, ó Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Agradecemos, ó Deus, porque a própria vida, Senhor, o respirar e o poder invocar-te e glorificar-te é uma dádiva, Senhor, que não merecemos. Nós pedimos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, a tua misericórdia nesse momento difícil que temos enfrentado, ó Pai, de grande sofrimento, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, pela tua graça, reunidos para estudar o que a tua palavra nos diz acerca do sofrimento. E sabemos, ó Deus, que precisamos pedir sabedoria, pedir perseverança, ó Deus, para que nós possamos enfrentar e que nós vejamos, ó Deus, o sofrimento como oportunidade de abençoar os outros, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando aos teus servos, Senhor, a coragem, a ousadia e o conhecimento, ó Deus, para que durante o sofrimento outros possam vir a ser consolados, ó Deus. Num momento tão difícil, Senhor, que nós enfrentamos, nós continuamos a ver a tua glória, Senhor. Aliás, ó Deus, ela brilha ainda mais forte, Senhor, nos conduzindo, nos protegendo. Sentimos a tua mão, Senhor, e o teu caminhar ao nosso lado. É por isso que pedimos que ilumine nossas mentes e corações, ó Deus. Continue a abençoar o teu povo, ó Deus. Pedimos também, ó Pai, sabedoria para as autoridades, ó Pai. Aqueles constituídos de poder, Senhor, constituídos do poder de decisão, Senhor, de autoridade para determinar os rumos da nação, ó Deus. Que eles possam agir principalmente, acima de tudo, com sabedoria. E que nós tenhamos sabedoria em seguir, Senhor, aquelas ordens que foram determinadas, ó Pai. Para que nós possamos fazer o melhor possível diante dos problemas que enfrentamos, ó Deus. E nesse momento pedimos que nos ilumine para entender o que a tua palavra tem a nos dizer, Senhor. E nos dê a coragem, Senhor, para praticar no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais um hino. Tem um hino que a gente também já cantou por esses dias aí, a gente estava conversando aqui sobre isso, mas são hinos simples, né? Hinos conhecidos, mas que a gente precisa considerar na mensagem deles, não é? São mensagens permanentes. O hino, quando ele é baseado naquilo que a Bíblia diz, ele traz uma mensagem que atravessa os séculos, né? Então eu quero cantar aquele que diz: não desanimes, ó coração. Na semana passada nós lemos um texto na carta aos Coríntios, né, que descreve assim uma modalidade, uma sequência de situações que podem abater o crente, né? Mas logo logo Paulo menciona uma situação de antídoto para aquela outra, né? Um contraponto, não é?
Eu vou localizar o texto aqui para a gente reler. E esse hino fala isso, né? Ele tem no começo dele uma mensagem que diz: não desanimes, não desanimes, Deus cuidará de ti, né? Não desanimes, ó coração, Deus cuidará de ti. O texto que eu estou mencionando, que nós falamos dele semana passada, é esse de 2 Coríntios 4, que Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, né? Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então o apóstolo Paulo coloca a gente assim no limite, para depois fazer com que a gente entenda que sempre vai ter um contraponto, né? Um arrimo para a gente se firmar nessas circunstâncias. Então vamos cantar? Não desanimes o coração. 51, não é? Então, vamos refletir na letra desse hino. Às vezes a gente canta o hino mecanicamente, né? Mas ele tem uma expressão muito rica, né? Põe tua angústia na mão de Deus, não é? É muito interessante. Vamos cantar então o hino 51 de nosso cenário, 51 de Salmos Íntimos. Desanimes o coração, Deus zelará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida na dona lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus zelará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida na dona lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida na dona lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estendem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida na dona lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Deus cuidará de nós, Deus cuidará de cada um de nós, Deus cuidará de ti. Aleluia. Eu vou surpreender o meu público hoje, porque ao invés de nós avançarmos no livro de Jó, eu fui obrigado a me deter ainda no capítulo 1 do livro de Jó, não é? Inclusive, se você quiser ir lá no blog da nossa igreja, nós temos na internet Igreja Evangélica Congregacional do Manuel Julião.
É o blog da nossa igreja, iecmjulial.blogspot.com, né? iecmjulial, não tem tio na letra minúscula da internet, né? .blogspot.com. Ali você vai encontrar, não é, o texto que a gente está usando hoje. E eu vou dizer a você que eu não quero avançar por causa do versículo 1:1 de Jó, que é o versículo que descreve a personalidade de Jó. Eu queria me deter um pouco mais na personalidade de Jó, porque ela não é citada apenas como pretexto para que você diga assim, está vendo? Ele cita a personalidade de Jó só para depois mostrar o modo como, não é, ele pôde enfrentar. Eu queria que a gente se detivesse para entender que o valor do estudo do livro de Jó começa aí, no versículo 1 do livro. Não é? E é interessante a gente compreender que a Bíblia coloca diante de nós essa possibilidade. Permanentemente a Bíblia coloca diante de nós essa personalidade. Não é? A Bíblia não coloca Jesus, que é o homem por excelência, como um modelo inatingível. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se fez homem para que a gente pudesse o quê? Ser santificado, não é? No batismo em Cristo, no caminhar com Cristo, no andar com Deus. E então a gente vai começar relendo esse capítulo 1, versículo 1, não é? E continuando a considerar com mais detalhes sobre as indicações que a Bíblia dá da personalidade de Jó. Eu convido você a refletir sobre a tua personalidade, né? O crente é aquele que, ele no seu primeiro encontro com Deus, ele é colocado diante de sua própria personalidade, não é? Lá no Éden, quando Deus procurou o homem, Deus já sabia tudo o que tinha acontecido com o homem, não é? Deus não foi pego de surpresa, mas ele queria que o homem dissesse o quê? Deus chamou o homem para a conversa, para que o homem pudesse abrir o jogo, para que o homem pudesse ser sincero, não é? Então a nossa personalidade, no nosso encontro com Deus, ela é colocada em xeque, mas Deus não lança em rosto, né? Deus não lança na nossa cara os nossos defeitos, né? Um versículo que eu sempre lembro, que meu pai gostava muito desse versículo, né? Está em 2 Coríntios capítulo 5, não é? 18 e 19, meu pai citava muito esse texto. Meu pai tinha um programa chamado Ondas de Reconciliação. Ele achava que as pessoas que estão afastadas da igreja, e é isso mesmo, né? Muitas vezes a pessoa está afastada da igreja, tendo no coração que esse hino disse que a gente pode ter amargura, né? Amargura, dor, não é? Mágoa, ressentimento, não é? Às vezes a gente... e no contexto humano, em qualquer grupo, né? E às vezes até dentro da igreja mesmo, onde não era para acontecer, acontecem situações em que a pessoa se vê numa condição de nutrir amargura, ressentimento, né? Não esperava que acontecesse daquela maneira, que viesse, e Satanás é mestre em utilizar esse contexto para que a pessoa possa ficar abatida e até dizer que vai desistir de tudo, né? Que vai sair da igreja, né? E às vezes muitas pessoas saem mesmo, né? Então isso é um pretexto do inimigo. Então a reconciliação, meu pai gostava muito desse tema, ele tinha esse programa chamado Ondas de Reconciliação, especificamente para avisar pessoas que estão no desvio, né? Às vezes você conversa com pessoas aqui da cidade, eu estou desviado, né? Eu estou fora da igreja, né? Então é importante voltar. E aqui esse texto diz isso, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19, um dos meus congregados aqui, né, vai ler para mim, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse texto vai dizer lá na frente que nós somos embaixadores, nós somos parceiros de Deus. O ministério da reconciliação está com a gente, está com a igreja, né? Nós somos pessoas que fomos reconciliadas, né? É um esparadrapo, vamos dizer assim, né? Nós temos uma ferida e Deus nos colou com ele, Deus nos lavou, Deus nos curou, né? Reconciliação significa essa religação com Deus.
tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Quem nos reconciliou com Deus? Deus! Deus nos reconciliou consigo mesmo, agora por meio de Cristo. A história de Cristo é a história da reconciliação. O que custou a Deus fazer-se homem na pessoa de Cristo, a morte e a ressurreição dele na cruz, isso é a nossa reconciliação com Deus. Nos deu o ministério da reconciliação. A igreja tem esse ministério, né? A igreja prega o evangelho para que possa anunciar que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e quer reconciliar com Ele cada pessoa, né? A saber, esse a saber aqui é para que você conheça com detalhes o que é isso, o que é o ministério da reconciliação. O que é isso? É que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tem um trecho em Atos dos Apóstolos, né, que Paulo diz que Deus comprou a igreja pelo seu próprio sangue. Deus não tem corpo, Deus não tem sangue, né? Mas a dor de Cristo refletiu em Deus, né? Então, aqui Deus estava em Cristo reconciliando consigo, com Ele mesmo o mundo, não imputando os homens, não jogando na cara da gente o nosso pecado. Quem nos imputa pecado é Satanás. Ele nos acusa do nosso pecado. Está aqui o desafio que ele vai lançar a Deus, não é? Em função de Jó, né? O atrevimento de Satanás querendo testar a pessoa de Jó, a fé de Jó, a gente vai ver aqui, né? E Deus permitindo para quê? Para que Deus possa mostrar que o que vence o mundo, né? Está lá em 1 João, né? A fé em Cristo Jesus, ela nos ajuda a vencer o mundo. E nós já falamos, Jó tinha essa fé, né? Nós analisamos Abraão no estudo passado, falando que ele foi o primeiro crente. Quer dizer, antes dele houve crentes, né? A gente hoje vai citar um deles, né? E Jó tem a mesma fé, nós temos a mesma fé, privamos dessa mesma fé e podemos obter essa mesma vitória, né? Então a gente quer ficar nesse versículo, né? Chamando a atenção para o fato de que quando você se reconcilia com Deus, a personalidade, a Bíblia apresenta a personalidade de Jó, a personalidade de tantos outros homens como Jó, e a Bíblia quer que a gente tenha essa personalidade. A gente adquira esse caráter, né? A gente caminhe nessa direção. Então nós queremos abordar com mais detalhe, a gente quer parar um pouco, não é? E a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar Jó com dois outros personagens, dentre tantos outros que a Bíblia cita, a Bíblia cita fazendo uma síntese da personalidade desses. A gente achou um trecho muito interessante lá no profeta Ezequiel, que menciona Jó junto com outros dois personagens da Bíblia que também são exemplo de caráter, né? Tem personalidade marcante, a personalidade que a gente quer nesse estudo de hoje ter diante de nós como um alvo permanente para nós, né? Como um alvo permanente para nós, porque a Bíblia diz, Jesus diz lá no Sermão do Monte, né, que nós somos luz, nós somos sal da terra. Paulo diz na carta aos Filipenses que nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta e devemos brilhar como luzeiros, como faróis, e as pessoas vão olhar para nós e nós precisamos ter essa personalidade, né? Em Ezequiel 14, 13 e 14, um outro irmão aqui da minha congregação vai ler esses dois versículos. Prestem bem atenção na citação que Ezequiel faz de três personalidades de destaque. E em que contexto Ezequiel faz essa citação? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. Isso, né? A gente viu que nós somos justificados por fé na semana passada, né? A gente, quando falou da fé que Jó demonstrou, a gente falou que é uma fé bíblica, a fé que Abraão teve, a fé que nós temos, e nós dissemos que uma das coisas é a justificação pela fé, e aqui Deus está dizendo isso, né? Citou essas três pessoas, Noé, Daniel e Jó,
pela sua justiça, salvariam somente, apenas a própria vida, porque cada um deles justificou-se por fé, não é? E a personalidade de Daniel e de Noé, a gente quer colocar em destaque, como aqui o texto coloca a personalidade de Jó em destaque, não é? Eu gostaria que uma pessoa abrisse a sua Bíblia em Gênesis 6, para ler o versículo 8 e 9, e outra pessoa abrisse a sua Bíblia em Daniel 1:8. Gênesis 6, para ler o versículo 8 e o 9, e a outra pessoa abrisse em Daniel 1:8, né? A gente não releu o versículo 1 de Jó, né? É interessante a maneira como o hebraico, né, ele coloca, ele descreve: homem houve na terra de Uz. Jó, o nome dele, e o homem que ele era, íntegro. E se era aqui no hebraico aparece assim mesmo, né? O homem que Jó era, e o homem era íntegro. Então falar de integridade era falar de Jó, falar de Jó era falar de integridade, né? Literalmente no hebraico a tradução fica assim: homem houve na terra de Uz, Jó o nome dele, e o homem que ele era, íntegro e reto. A expressão no hebraico íntegro e reto, ela é uma expressão que vem junto, ela é inseparável, não é? A integridade de Jó, pessoa feita por inteiro, não é? A pessoa perfeita é feita em todo o seu perímetro, né? Feita por inteiro. Integridade é isso, né? Então Jó era um homem que andava sempre reto diante do Senhor, não é? E quando ele viu o mal, ele errava o mal. Eu lembrei daquela, eu usei a expressão na tradução que eu fiz aqui do hebraico, ele errava, me erra, né? Me erra, tem aquela expressão que a gente usa como gíria, né? Vê se me erra, isso que Jó dizia constantemente com respeito ao mal, né? A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, nenhum de nós deve ter medo dele, mas o mal, não é? A sugestão, a gente não deve ficar, como a gente viu lá no Gênesis, naquela conversa que Eva tentou, na argumentação que tentou ter com o inimigo, ela foi enganada, né? Ela foi enganada. Inclusive Eva, na sua conversa, ela já começa dizendo: a árvore que Deus colocou no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era a árvore que estava no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Deus nunca quis que a gente conhecesse bem e mal. Deus queria que a gente visasse vida, a árvore da vida. Então Satanás já descobriu na argumentação, na confabulação, na conversa de Eva a sua fraqueza, né? Então a Bíblia diz que a gente não deve acolher, né? Aliás, o mal está em nós, né? A gente deve duvidar, né? A gente deve lutar internamente contra a maldade que está dentro de nós, né? Quando Paulo diz na carta aos Gálatas, a gente vai ver esse texto hoje, né? Como brota o fruto do Espírito. O fruto do Espírito brota só se houver uma luta interna nossa contra nós mesmos, contra as obras da nossa carne. Senão o fruto do Espírito não brota em nós. Não é uma coisa espontânea, não é uma coisa natural. Não é um download, né? Vamos fazer um download, vamos baixar um programa. Gente, o Espírito Santo não incorpora em você. O Espírito Santo habita em nós, mas ele sugere que a gente faça, que a gente pense, que a gente lute, que a gente escolha, que a gente rejeite. Então é uma luta de trincheira dentro de nós. Então não pense que o mal é uma coisa que está lá fora e vai te pegar. Não. O que Deus falou para Caim? Cada um de nós somos convertidos. Caim não se converteu, mas cada um de nós enfrenta o dilema que Deus falou para Caim que ele deveria enfrentar. O que Deus falou para Caim? Há um desejo dentro de você que é contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Caim dominou? Não. Por isso que ele não se converteu. Quem é que pode dominar? Só os convertidos podem. Só quem aceita Jesus, só quem crê em Jesus, só quem começa a viver pela fé, faz as suas escolhas pela fé, é que pode dominar o mal que existe em si. É assim que a Bíblia coloca, né? Então, esse era Jó, não é? Ele errava o mal, né?
o texto no hebraico significa isso, né? Ele errava, ele não adiantava. Se o mal viesse na direção dele, ou se ele... Agora, quer dizer, Jó dominava o mal que tinha em si. Jó se tornou um atleta, né? É esse o sentido da... Agora vamos comparar. Ezequiel falou que, olha, se na cidade, se em Israel, que Ezequiel está falando de Israel, Deus vai punir Israel, vai tirar do sustento de pão. Deus vai jogar Israel para o exílio. É isso que Ezequiel estava avisando. Não é? Então, Deus fala, se houvesse Jó com essa personalidade, e Noé com a dele, qual é a personalidade de Noé? Vamos ler Gênesis 6, 8 e 9, a síntese que a Bíblia faz da personalidade de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha, a mesma característica de Jó, né? Íntegro. Por isso que Ezequiel associou os dois, né? Ezequiel conhecia bem o texto do Gênesis, né? Então a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. Qualquer pessoa pode achar graça diante de Deus, não é? Maria, não é que ela era cheia de graça, ela achou graça, encheu-se da graça. Deus derrama a sua graça por inteiro na vida de cada pessoa. Então Noé percebeu isso e falou, eu quero essa graça, é isso que eu quero, é essa fonte inesgotável de todo o dom que Deus pode me dar, de tudo que Deus pode me conceder, não é? A palavra graça não tem uma tradução precisa na língua portuguesa, não é? Mas é o favor de Deus, favor imerecido, grátis, que Deus pode nos conceder, né? Paulo fala aos Romanos, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus nos deu Jesus, gente, o que mais ele tem para dar? Muito mais. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então Noé entendeu isso, viu isso, o único homem da geração dele com a sua família, não é? Era íntegro entre os seus contemporâneos. A Bíblia diz que no tempo de Noé, os desígnios do coração do homem eram continuamente mal, a maldade se multiplicava, e a Bíblia diz que no tempo da vinda de Jesus, os tempos que antecipam a vinda de Jesus serão dessa mesma marca. A gente está lendo o Apocalipse, né? A gente está estudando o Apocalipse, e o Apocalipse, o que eu tenho dito? Olha lá fora, e vem aqui no manual para você conferir, mas olha lá fora. O Apocalipse é o livro que você lê de fora para dentro, não é? O que o Apocalipse cita aqui não é para você ficar com um cronômetro e um calendário, né? Ou jogando, sei lá, búzios, permitam-me usar essa expressão, né? Para você adivinhar o que vai acontecer. Não, a Bíblia, o Apocalipse é o livro que manda você olhar para fora, porque o profeta, como escreveu aquele, agora eu esqueci o nome, fugiu o nome, né? John, esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome, foi apenas um branco, né? Ouça o Espírito e ouça o mundo. John Stott. John Stott escreveu um livro, Ouça o Mundo, Ouça o Espírito. Então o crente, ele é uma pessoa que tem que fazer uma leitura do mundo lá fora, fazer a leitura da Escritura, aí sim profetizar, não é? O nosso desafio é esse, fazer a leitura do mundo diferente da leitura que o mundo dela faz propaganda. O mundo faz uma leitura e faz muita propaganda dessa leitura que ele faz. E quando a gente identifica que isso não corresponde à verdade da palavra de Deus, a gente tem que vir com a profecia. E a profecia depende do nosso preparo na palavra, nosso caráter, a nossa personalidade e a leitura que a gente faz das coisas do mundo, né? Num dos próximos sermões, ou no sermão, um espaço no sermão do domingo que vem, ou num outro sermão extra, nós vamos assim fazendo um elenco de temáticas que a gente tem que estudar fora do Apocalipse, na história, na notícia, entendeu? Pedindo ajuda a algumas ciências de academia para a gente entender o que o Apocalipse está retratando e que representam sinais da vinda de Jesus, não é?
Noé andava com Deus. Lembram de Enoque? Deus o tomou para si. A gente fala, Enoque, ele começou a andar com Deus, lá no final, Deus tomou. Enoque foi subindo de degrau. Não, gente. Deus tomou Enoque para si no início. A nossa conversão é quando Deus nos toma para Ele. Agora a gente pode escolher, da nossa conversão para diante, continuar no mesmo conflito ou cada vez mais caminhar com Deus. Não é? Então o que aconteceu com Enoque foi isso. Deus o tomou para si. Claro, ele foi arrebatado, sem dúvida. Enoque não viu a morte. Uma das coisas que ajuda você a entender aquela longevidade do Gênesis, para você mais ou menos calcular quanto é, divide por 10. Se você dividir Matusalém por 10, ele viveu 96 anos. E Avô viveu 96 anos. Né? Claro que ele viveu 969. Até pedi para conferir aí para mim, né? Não é? E o nosso amigo Enoque, 350 anos. Divide por 10, 35. É como se fosse um homem que morre com 35. Ele morreu muito novo. Aliás, ele não morreu. Ele foi arrebatado, não é? Mas o que eu quero dizer é que ali as pessoas às vezes pensam que espiritualidade é você ficar assim entre o céu e a terra, levitando. Não é, gente. Tem algumas religiões que falam isso, né? Você tem que sair do corpo, você tem que se projetar para fora, e você esquece. Na Bíblia, a espiritualidade é pé no chão. É como Jesus. É sair para as ruas. É pregar para qualquer um. É lidar com todos. Mas o quê? Manter o quê? Santidade. Não é? Vamos ver aqui Daniel. Quem vai ler para mim Daniel 1:8, para que a gente possa entender também a personalidade de Daniel. O que diz Daniel 1:8? Por favor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí não é apenas uma questão de nutrição não, gente, está certo? Aquele rei da Babilônia, se você ler o contexto dessa escolha de Daniel, ele mudou tudo, mudou os nomes. Ele falou, você vai ter até outro nome, você vai esquecer a tua língua, a cultura toda, você vai esquecer tudo. A roupa que você vai usar é outra, entendeu? Você vai ser treinado, era uma academia. Se você ler ali o capítulo 1 de Daniel, era uma galvanização, entendeu? Então, era impossível aquilo não afetar a fé daqueles jovens. Então, Daniel, ele afinou a corda, ele deu o tom, é o lá fundamental, né? Lá no Rio de Janeiro tinha a rádio relógio, né? Aí, de hora em hora, ela tocava 1 minuto o lá fundamental. O camarada falou assim, atenção, senhores afinadores de orquestras, e nós tocaremos aí, eu não sei, não, já talvez dê ali o lá fundamental para a gente, é o lá fundamental, né? Então, o que fez Daniel? Olha, eu não vou me contaminar, não é? E não pense que isso é uma coisa fácil, né? Às vezes a pessoa, hoje em dia está sendo muito fácil os crentes se contaminarem, por causa da falta de conteúdo na vida de muitos crentes, muitos jovens até, né? Porque eles acham que eles têm que fazer concessões. Eles não entendem direito o que significa ser crente, então eles acham que se eles forem crentes, eles vão ser alienados, não vão poder ter amigos, não vão poder frequentar ambientes, não vão poder conversar, não vão poder usar a internet, não, nada disso. É uma compreensão errada do Evangelho. O Evangelho é liberdade total. Você pode fazer o que você quiser, só não vai fazer o que desagrada a Deus. O restante, assim como Jesus fez, né? Não havia homem mais popular do que Jesus, homem mais comunicativo do que Jesus, homem mais boêmio do que Jesus, homem mais festeiro do que Jesus, homem que conversava com pessoas de todo nível social, mais que Jesus não tinha. E isso a igreja tem que ser assim. Não é? É nesse sentido, então, que a gente diz que a gente não vai se contaminar. Por isso que tem que se fazer a leitura certa do mundo, a leitura certa da palavra, não é? E fazer como Daniel, resolver firmemente não se contaminar. Certo? Agora eu gostaria de propor um outro exercício, né? Nós vamos escolher 3 textos da Bíblia e nós vamos pensar, e nós vamos avançar no estudo do livro de Jó, né? Então eu gostaria que nós pensássemos na personalidade de Jó a partir da leitura desses textos.
Eu estava comentando com o pessoal aqui em casa, né, que nós temos textos na Bíblia, pelo menos 3 textos na Bíblia, que dão, assim, com pormenores, eles detalham como deve ser a personalidade do crente, né? Então nós vamos esmiuçam, esses textos esmiuçam, né? Então nós vamos ver esses 3 textos e vamos pensar, evidentemente, né, na nossa. A gente hoje está se detendo nesse versículo 1 do livro de Jó, para dizer para você que Jó é uma personalidade que se destaca, e a primeira coisa que o livro destaca é isso, e a Bíblia coloca a pessoa de Jó como coloca outros líderes da Bíblia, para que a gente possa se espelhar neles e ter essa mesma personalidade, né? Então a gente quer que você agora, por esses textos que nós vamos ler, você pense, né, Jó como tendo essa característica, nesse contexto que você conhece mais ou menos da vida dele, das conversas, dos discursos dele, não é, que a gente vai rever aqui. Então a gente quer que você pense em Jó, refletindo sobre cada uma dessas características. O primeiro texto é o Sermão do Monte, Mateus 5. Mateus 5 tem uma relação de aspectos que não são opcionais na vida do crente. E não são opcionais no sentido de você escolher se quer ou não ter, e também não são opcionais no sentido de você dizer se você vai escolher 3, 4, 2, 5 ou todos. Todos eles são necessários na vida do crente. Igual os mandamentos de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Nenhum de nós cumpriu nenhum. Isso mesmo. Nenhum de nós cumpriu nenhum dos mandamentos. Do primeiro ao 10º. É por isso que a gente precisa de Cristo. Agora, essas características de Mateus 5, a primeira delas, bem-aventurados humildes de espírito. Não é? Você acha que Jó é uma pessoa humilde de espírito? A gente vai ver Jó dizendo certas coisas e os amigos vão dizer: Jó, abaixa a sua crista. Abaixa a sua crista. Jó, isso é vaidade pura. Rapaz, não diga de Deus, blasfemou, blasfemou. Não era nada disso. Não era nada disso. Jó, ele tinha uma franqueza, né, uma capacidade de falar. O primeiro discurso de Jó já assusta a gente. Não é? Eu estava conversando com a minha filha a respeito de um livrinho que lançaram aí, lançaram há muito tempo atrás. Eu acho que tem uns 30 anos atrás. Há poder em suas palavras. Bom, se for a palavra de Jesus, se for a palavra de Deus, há. Mas o livrinho, ele arranhava um pouco, saía um pouco do foco, não é? Quando ele dizia que você tem que ter cuidado nas palavras que você fala, uma certa projeção de... Eu até depois conversar com a minha filha a respeito disso, né? Evidentemente que a gente não pode agredir as pessoas com palavras, né? Mas não quer dizer que se você, em algum momento, você pronuncia, ou se você fala, aquela palavra carrega com ela um efeito que vai refletir naquele que ouve e que vai, ao longo dos anos e dos dias, não é nesse sentido. Eu estou falando isso por causa do capítulo 3 de Jó. A gente vai ver o tipo de ousadia no discurso dele, que é melhor a gente nem imitar nunca. Mas Jó não deixou em nenhum momento de ser alguém humilde. Né? Ele tinha uma capacidade, uma capacidade intelectual, capacidade espiritual. Então ele foi capaz de se projetar de uma maneira que os amigos deles estranharam, mas ele nunca deixou de ser humilde. E a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Há diversos motivos por que chorar, né? Imagina o choro de Jó, né? Quando ele perdeu, como é que foi o choro de Jó quando ele perdeu os bens? Será que ele chorou por isso? E quando ele perdeu os filhos, ele falou: antes eu perdesse todos os meus bens, ficasse pobre, mas mantivesse vivos os meus filhos. E aí, quando Jó perdeu a sua saúde, né, a gente fica imaginando os tipos de... A Bíblia está dizendo que a gente deve chorar, precisa chorar, não é? Aliás, a Bíblia diz que para a gente confessar o nosso pecado, nós precisamos ter a tristeza segundo Deus. Então, acho que a legitimidade do choro, ela vem depois que Deus restaura a nossa vida, né? Porque o que a Bíblia diz? O que é arrependimento? O que acontece no primeiro encontro com Deus? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Ou seja, se alguém chora, ou se alguém diz que se arrepende, mas não teve um encontro com Deus, são lágrimas de crocodilo, né? Então a Bíblia, ela até com respeito ao choro, a Bíblia define qual é a
legítima condição, a legítima situação. Você pode chorar de ódio, pode chorar de raiva, não é? Você pode chorar de alegria, pode chorar, pode fingir que chora, não é? Então a Bíblia está dizendo aqui que esse choro é um choro autêntico. Esse choro aqui é um choro de bem-aventurança. Ele tem antes dele, né, uma ação de Deus na vida, tornando legítima a razão por que chorar, né? Os mansos, será que Jó era manso, né? Eu acho que tem uma hora lá no discurso de Jó que nenhum amigo de Jó vai achar que aquilo é mansidão. A gente depois vai ver. Eu quero que quando a gente comece a ler os discursos de Jó, você tenha as características das bem-aventuranças na tua mente, para dizer, caramba, será que esse camarada está sendo manso? Jesus era tudo isso. Não é porque Jesus derrubou as mesas, fez um chicote de cordas, que ele deixou de ser manso. Então, manso não significa ser aquela pessoa passiva, aquela pessoa calada no seu canto, aquela pessoa omissa. Não, Jesus era manso. Na hora que ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, não deixou de ser manso. Não precisa nem dizer que Jesus era humilde, né? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus que abriu mão da sua deidade, não é? E se humilhou, tá? Os que têm fome e sede de justiça, será que Jó tinha? Não é? Os limpos de coração, os pacificadores, perseguidos por causa da justiça, né? Talvez dizer que Jó estava sendo perseguido pelos amigos, né? Seja uma maldade, né? Os amigos eram amigos de Jó, eram notáveis. Eles ficaram uma semana em silêncio, em respeito ao sofrimento pelo qual Jó passava. Mas chicotearam um pouco Jó com a argumentação deles, que era uma argumentação rasteira, né? Jó, só pode ser pecado na tua vida. Você veja bem o que está te acontecendo, entendeu? Alguma coisa lá você esqueceu, lá no subterrâneo escuro da tua personalidade, do seu inconsciente, né? Psicólogo aí do meu lado, né? Do seu subconsciente. Você está precisando de uma terapia, você está precisando aí de, né? Você, de certa forma, né? Então, as bem-aventuranças caracterizam a pessoa de Jó. Outro texto que nós já mencionamos e a gente agora quer ler com mais detalhe é o fruto do Espírito. Né? Em Gálatas, capítulo 4, a gente agora vai ler a sessão inteira para que a gente possa entender como que a Bíblia coloca para nós, não é? A questão do fruto do Espírito. Nós vamos ler do capítulo 16 ao 26. Então, vamos ler de 2 em 2 versículos. Vamos refletir na questão. A gente quer aplicar na vida de Jó fruto do Espírito, para ver se Jó reunia as características que o fruto do Espírito requer. Não é? Nós vamos partir para o livro tendo em mente, será que Jó reunia em si? Será que ele apresentava? Nós já dissemos aqui que a ação do Espírito no Antigo Testamento era a mesma do Novo Testamento. Só não era patente, era latente. Então, se Jó obteve o que obteve, foi porque o Espírito de Deus agia na vida dele. Não era de outra maneira. O derramamento do Espírito significa que o que estava restrito ao contexto do povo de Deus, Israel, não é? Se espalha para o mundo todo, porque a volta de Cristo está próxima. Esse é o principal sinal da volta de Cristo. Mas é claro que estrangeiros se converteram. Como? Na genealogia de Jesus tem 3 mulheres, né? Estrangeiras, Tamar, Ruth e Raabe. Então muitos, não foram só essas não, muitos estrangeiros se converteram. Israel tinha que amar o estrangeiro, porque o estrangeiro foi na terra do Egito. Estrangeiro em hebraico é ger, gerim, estrangeiros, né? Esses refugiados que a gente está vendo, né? Até naquele anúncio da TV, eles são gerim, são refugiados, são estrangeiros, precisam amar e ser amados, né? Vamos ler Gálatas 5, 16 a 26, de 2 em 2 versículos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Caso a gente ande no Espírito. Noé andava com Deus, andava no Espírito. Por isso que era íntegro. Jó, ele era íntegro, porque andava com Deus, cheio do Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que Satanás quis na vida de Jó e quer na vida de qualquer um de nós?
Satanás quer o quê? Jogar a gente o quê? Dentro da nossa própria carnalidade, nesse poço sem fundo, nesse abismo sem fundo do nosso próprio pecado, da nossa própria maldade. É isso que Satanás falou para Deus que ele ia conseguir com Jó. Que Jó se esvaziasse do espírito e Jó, a carnalidade de Jó, brotasse. Mas não foi isso que aconteceu. Então digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo dizia, o que eu quero, eu não faço. O que eu não faço, não quero fazer, eu faço. Não é? Olha, se você tiver dúvida sobre esse versículo, é só no lugar de carne colocar o teu nome. Tá? Você pode ler assim, ó. Cid Mauro milita contra o espírito e o espírito contra Cid Mauro. O Cid Mauro, o homem velho, são opostos entre si. Então há coisas em mim que são contra a vontade do espírito. E que o espírito passa uma luva de pelica na minha cabeça? Vem cá, meu chapa? Não, ele é contra também. Por isso que conversão é morte e ressurreição em Cristo. E isso não é uma metáfora. Isso não é uma metáfora. Há uma morte interior, íntima. Paulo diz naquele versículo, a cada dia morro. Aliás, é uma morte que se repete todo dia. Tá? Vamos ler os dois seguintes? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Isso, né? Diz o texto aqui que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos sobre a lei. A lei para nós é constante o quê? Dor, peso, né? Porque a lei só nos lembra o quê? Que nós somos pecadores. A gente não consegue, mesmo com todos os nãos dos 10 mandamentos, a gente não conseguiu sair debaixo dos nãos. A gente não conseguiu não ser adúltero, não conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não conseguiu honrar pai e mãe, a gente não conseguiu não cobiçar o que é dos outros, a gente não conseguiu guardar os dias do Senhor. Não conseguimos. Então nós temos que sair debaixo desse jugo. Entendeu? E aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, a não cobiçar o que... E isso só o Espírito nos faz. Somos guiados pelo Espírito. As obras da carne, a lei dizendo, para eu não adulterar, a lei, as obras da minha carne são prostituição. Aqui também você pode assinar embaixo, tá? Escreve as obras da carne e assina embaixo o teu nome. Eu assino o meu. Elas são prostituição, impureza e lascívia. Da mesma categoria, né? São três coisas aí da mesma categoria. Prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é o desejo sexual não no seu lugar, não dominado. Dominado, isso é lascívia. A pessoa não se contém com o seu desejo sexual, por isso se torna impuro e por isso se prostitui. Não é? Idolatria, feitiçaria, isso aí também são outra categoria de maldade. Não é? Desculpe, avançando aí na praia de vocês. Depois vocês leem os dois seguintes, né? Idolatria e feitiçaria são o quê? Negação de Deus. Não é? Porque você não adora Deus em espírito e em verdade, e feitiçaria, se você não adorar a Deus, toda superstição, não é? Vai te assaltar. Tá certo? Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão e facção. Isso aqui é tudo contra o outro, né? Inimizade contra Deus, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Porfia é quando você faz engenho para poder semear discórdia, não é? Ciúme, não precisa nem dizer, né? O que é ciúme? Você quer para seu o que não é seu. Ira, discórdia, dissensão e facção. Especialista em separar pessoas, em jogar pessoas umas contra as outras. Isso aqui é típico de Satanás. É outra categoria de maldade. Inveja, bebedice, glutonaria, isso é quando você se destrói a si mesmo. Não é? Quando você se embebeda, quando você come além da conta, quando inveja na categoria acima, né? Junto com facção.
você tem desgosto de ver o bem que o outro tem. Quando você vê o mal do outro, você, no íntimo, você se alegra. O profeta Obadias prega sobre isso, né? A gente se conhece nessa hora, né? A gente vê o mal do nosso desafeto, lá brota um prazer dentro da gente. Isso é inveja, né? Eu não quero ver o bem do outro, eu quero ver o mal dele. Quando eu vir o mal dele, eu vou me alegrar. Então esse é o conceito de não ver. Inveja é não ver, não é? Coisas semelhantes a essa. Há muito mais coisas semelhantes a essa. A respeito das quais, o que Paulo declara? Eu já vos preveni. Não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não é que as pessoas praticam e não vão herdar, não. É que elas nunca saíram disso. São pessoas que não se converteram nunca. Então, brota é a síndrome de Caim. O que Deus falou? Caim, o teu desejo é contra você. Obra da carne é o desejo que é contra mim. Agora, o que Deus falou para Caim? A você cumpre dominar. Gente, Caim não era convertido, não. O que Deus está dizendo para Caim? Caim, tu tem que se converter, cara. Isso aí tu tem que dominar. Só tem uma maneira de dominar. Se fizer uma parceria comigo, cara. Tu não vai dominar isso sozinho, não. Se tu fizer uma parceria comigo, tu tem que se converter, Caim. E Caim não ouviu Deus. Quem não se converte não é porque não ouve. A igreja tem o ministério da reconciliação, os profetas pregam. Mas quem não ouve o profeta, ele não está deixando de ouvir o profeta, não. Ele não está ouvindo o quê? Deus. Porque aquele texto que a gente leu de 2 Coríntios diz que nós somos o quê? Embaixadores em nome de Deus. Vírgula. Como se Deus falasse por nosso intermédio. Diga isso, de preferência na academia, tá? Quando você estiver na faculdade, as pessoas vierem dizendo onde está o teu Deus, você fala assim, você quer ouvir? Você quer me ouvir? Você quer me ouvir? Se você me ouvir com paciência, vai ouvir Deus falando contigo. Não é? Então é isso que o texto está dizendo aqui. Agora a minha congregação vai ler o fruto do Espírito, né? Para a gente poder, né? Podem ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se você acha que havia amor na vida de Jó, não é? A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos filhos. Poderá ser, mas não é, gente. Você não pode pensar em Jó como aquele pai que deixa esses meninos, Jó vem assim mesmo, aí eu vou fazer um sacrifício para eles. Não, ele chamava os filhos e conversava com eles. Chamava os empregados, como é que foi? Exageraram no vinho? E após, claro, exageraram. Teve até um lance lá, não, agora conta. Eu estou meio constrangido, conte, que eu vou chamar cada um para conversar. Então Jó era esse tipo de pai, entendeu? Então ele amava os filhos, alegria, paz, longanimidade, não existe nenhuma dessas coisas em separado, elas existiam todas na vida de Jó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso não é fácil não, gente. Não é? E Jó fez isso. Lá no livro de Hebreus diz que o Espírito de Cristo agia o quê? Em Moisés. Moisés tinha nele o Espírito de Cristo. Todo homem do Antigo Testamento convertido, Jó tinha em si o Espírito de Cristo. Jó agia como Cristo agiu, antes de Cristo ainda vir, porque o Espírito de Deus agia na vida dele. Não é? Esse é o texto que a gente quer. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Noé andava com Deus, Daniel, Jó, cada um de nós. Né? Agora, para terminar, a gente quer ir lá em 2 de Pedro, para que a gente leia no capítulo 1 e a gente possa também ver que essas virtudes que Pedro destaca aqui, 2 de Pedro 1, capítulo 3, Pedro diz que pelo divino poder de Deus, Ele nos doa todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então a graça de Deus nos joga dentro da vida verdadeira, vida eterna que João diz, e piedade, que é dependência de Deus. Piedade é uma palavra que também tem uma tradução que não esgota todo o sentido da palavra no grego, mas piedade é o conjunto daquilo que nos amarra, nos prende a Deus. A gente viu aqui na semana passada, não é, que Deus falou que amarra Efraim com corda de amor. Efraim rejeitou.
lá em Oséias, mas Deus quis amarrar Efraim com cordas de amor. Então piedade é o que nos amarra a Deus. Então Deus tem nos doado pelo seu divino poder todas as coisas por meio da sua graça que conduzem a essa vida que temos e a o que supre essa vida, que é a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você quer entender do conhecimento de Deus? Leia Efésios capítulo 1, a parte final do capítulo 1, quando Paulo explica como esse conhecimento nos alcança. Sem dúvida, Pedro leu a carta de Paulo para falar sobre isso aqui, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis, isso aqui nem Paulo disse, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando Deus defende Jó perante os amigos, sem dúvida, Deus não precisa nem mencionar, mas Jó era um homem coparticipante da natureza de Deus. O diálogo de Deus com Jó, os dois se medindo, é fantástico, não é? Então ele está dizendo, por isso mesmo, reunindo toda a vossa aspectos que a nossa vida não pode abrir mão deles, e que Jó tinha, diligência. Diligência para quê? O que é diligência? É procurar todas as fontes, não é? De bênção, de crescimento, todas, por todos os meios, sermos santos aos olhos de Deus, associar com a nossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. No fim dessa estrada está o amor. No fim dessa estrada está o amor. Esse é o perfil que a gente precisa ter e que Jó teve. Não é? Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto também fala de uma série de virtudes, de atitudes que a gente tem que ter para que a gente possa chegar no final, não é? No amor. Não é? Isso aqui era uma característica da vida de Jó, é um conjunto de aspectos da nossa personalidade que a gente não pode deixar de ter. Vamos ver agora a estrutura do livro de Jó para a gente terminar. Isaac está ali ansioso para mostrar para a gente, não é? Um slide, tá? Estrutura do livro de Jó. Subdivisão dos capítulos para orientar a leitura. Você deve começar a leitura do livro de Jó, não é? Para que possa participar com a gente da interpretação dele. Não é? Nós vamos separar por sessões. Então a gente está sugerindo para você estrutura para você conhecer já desde agora, né? Vamos lá para o primeiro slide, ou o segundo, né? Está aí. O livro de Jó tem 3 divisões principais. A gente vai ler na próxima semana os capítulos 1 e 2, que são a parte narrativa do livro, tá? A parte narrativa do livro é aquela que conta a calamidade, como ela se abateu sobre Jó, tá? É o prólogo do livro, capítulos 1 e 2. E tem a seção dos diálogos. Os diálogos começam com o capítulo 3, que é um monólogo. É como se Jó detonasse, né? Depois que Jó fala no capítulo 3, o que ele fala, os 3 amigos aí deslancham, não é? E o miolo do livro, que vai do capítulo 3 ao 42:6, é a parte da seção dos diálogos. Os 3 amigos de Jó com Jó, e é claro, os 2 diálogos de Jó com Deus. Tá certo? Os 3 amigos dialogando com Jó. Eliú, ele não propriamente não dialoga, ele discursa, não é? E está nesse miolo do livro, nessa seção dos diálogos. E o epílogo do livro, não é? Que é a restauração de Jó à sua condição inicial. Não é? Vamos lá ver agora como está dividida a seção dos diálogos. Tá? São 3 rodadas de diálogos. Tá aí. O capítulo 3 é um monólogo que a gente falou, um lamento de Jó. Aquele que a gente viu aqui, que a gente vai ver, será que Jó foi manso? Será que ele perdeu a humildade ali? Né? Será que ele foi carnal no que ele disse? A gente vai ver ali no capítulo 3, no monólogo, no lamento de Jó,
né? Aí vem a primeira rodada, a segunda rodada e a terceira rodada dos discursos, tá? A primeira rodada, capítulos 4 a 6, é Elifaz que começa, tá? Na segunda rodada é o capítulo 15, você pode ler esse slide na horizontal ou na vertical, né? Vamos ler a primeira rodada então na vertical. Capítulos 4 e 6, Elifaz fala. Capítulo 6 e 7, Jó responde, Elifaz. Capítulo 8, Bildade fala. Capítulos 9 e 10, Jó responde a Bildade. Capítulo 11, Zofar fala. Capítulos 12 a 14, 12, 13 e 14, Jó responde a Zofar. Primeira rodada terminou. Segunda rodada, Elifaz volta a falar no capítulo 15. Jó responde a ele nos capítulos 16 e 17. Aí o Bildade volta a falar com Jó na segunda rodada, no capítulo 18. Jó responde no 19. No capítulo 20, Zofar volta a falar na segunda rodada, Jó responde no capítulo 21. Aí vem a terceira rodada, que é a última. O Elifaz fala de novo no 22, Jó responde no 23 e 24, Bildade fala no 25, Jó responde no 26, Zofar se cala. Se cala. Então é entendido esse silêncio de Zofar, não é? Como que eu não tenho mais nada para dizer. Então Jó, nos capítulos 27 e 28, é um cântico de sabedoria, ele fala nessa parte daí. Aí vem os discursos de Eliú, não é? Quando os amigos cessam de falar, Eliú ele faz como que uma palavra final, como se fosse um comentário, né? Alguns acréscimos, algumas argumentações a respeito de tudo que ele ouviu, né? Então, no capítulo 31, 1 a 6, a apresentação de Eliú. Isaac vai consertar ali para nós, não é da, não é de. A apresentação de Eliú é feita no capítulo 31, de 1 a 6. Nos capítulos 32, 7 até 33, 33 é o primeiro discurso de Eliú. Capítulo 34 é o segundo discurso dele. Capítulo 35 é o terceiro discurso de Eliú. E nos capítulos 36 e 37 é o quarto discurso de Eliú. Tá? E, para terminar o livro, depois que todos os amigos falam, vem a conversa de Deus com Jó, né? A altercação, medição de argumentos entre Jó e Deus, né? Tem as palavras de Jó e as palavras de Deus, né? Capítulo 43 a 5 é a primeira resposta de Jó. Aliás, começa com palavras de Deus no 38, 40 a 2, que é o primeiro discurso de Iavé, do Senhor, né? A palavra Iavé é uma tentativa de sonorizar a palavra de Deus, que não se pronuncia o tetragrama do Antigo Testamento, né? Aquele verbo Hayá, Deus falou para Moisés, Moisés perguntou para Deus qual é o teu nome. Aí Deus falou para Moisés, Hayá, diz lá, eu sou. Então não se pronuncia o nome de Deus. Então a gente sonorizando fica Iavé. Capítulos 38 a 42 é o primeiro discurso de Deus, do Senhor. Jó responde, primeira resposta de Jó, 43 a 5. Deus volta a falar do 46 ao 41, 26, no segundo discurso dele. A resposta de Jó, que é a segunda resposta, 42, 1 a 6. E o epílogo do livro, né? Deus julga os amigos de Jó, 42, 7 a 9, e o restabelecimento de Jó, capítulo 42, 10 a 17. Então isso daí é a estrutura do livro de Jó. Isso está lá no YouTube, né, no nosso canal. Você vai lá dar o seu like. Nós temos quantos mil já? Mas vamos chegar ao nosso objetivo. Eu queria 1 milhão, mas o pessoal falou, pai, você exagerou. Então nós estamos nos 500 mil, certo? Esse resumo está lá para você seguir e fazer o dever de casa, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que coloca diante de nós essas personalidades de homens como nós. Lá no livro de Tiago ele diz, Elias era um homem como nós. A Bíblia toda, Senhor, fala de homens como nós, mas que podem ter em si, agindo em si, o Espírito de Cristo.
Lá o autor de Hebreus diz, quando Moisés renunciou às coisas do Egito, como Daniel renunciou às coisas da Babilônia, o Espírito de Cristo nele estava. Então, quando Jó reage da maneira que reagiu, o Espírito do Senhor nele agia. E a gente precisa, nesse tempo que a gente vive, Senhor, homens como Noé. Se no tempo de Jesus é o tempo, Senhor, em que os homens estarão vivendo como nos dias de Noé, a gente precisa de homens como Noé nesses dias. Nós agradecemos, pedimos que o fascínio dessa personalidade de Jó e da personalidade desses homens da Bíblia, que na verdade estão reproduzindo a obra do Espírito de Cristo na vida deles, essa personalidade possa nos atrair, nos fascinar, e a gente possa buscar essa perfeição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado.